Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para ministrar a glória de Deus, palavra do Senhor. E eu creio que a palavra de Deus hoje, mais uma vez, foi uma revelação de Deus para os nossos corações. Algo muito poderoso vai acontecer através da palavra que será ministrada hoje. Deus me deu a palavra de perdão. Isso, enquanto eu orava numa das nossas reuniões hoje, eu senti a revelação de Deus para essa palavra, para ministrar essa palavra. E eu creio que vai ser muito forte para o seu coração também, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus, e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Está escrito que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somos dependentes do Espírito Santo até mesmo para orar. Sejam todos bem-vindos. Adriano, a paz do Senhor. Pastora Geise, Caíse, Maria, Pastora Leia. Sejam bem-vindos, compartilhe esse vídeo, abram salas de vídeo, alcance o maior número de pessoas que vocês puderem. Tem muita gente precisando receber essa palavra, este milagre, em nome de Jesus. E eu creio que Deus separou esta noite para mudar a sua história em nome de Jesus. Quero orar com você. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha sobre nós a sua presença, o seu perdão, sua graça. Venha restaurar a vida de todos nós através do seu perdão. Venha fazer milagres hoje, Senhor. Pai, há muitos casamentos que precisam ser restaurados através do perdão. Há muitas pessoas que serão curadas através do perdão. Senhor, por favor, dá-nos o teu perdão. Manifesta a tua graça. Purifica-nos das decisões erradas que tomamos, as escolhas erradas que fizemos, as omissões também. Purifica-nos dos nossos pecados, nossas iniquidades, dos nossos pré-julgamentos, preconceitos. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade e nos dê graça para a live desta noite, para ministrar a palavra desta noite. Porque eu sei, meu Deus, por revelação da tua palavra e revelação do Espírito Santo, que há muitas bênçãos que serão soltas quando liberarmos o perdão. Ajuda-nos hoje a administrarmos isso. Cura-nos emocionalmente e permita que a tua palavra seja ministrada com poder, com unção, com graça e misericórdia. Que não seja a minha mente produzindo as mensagens, que não seja a minha boca falando, mas a boca de Deus manifestando poder de cura e perdão sobre a vida dessas pessoas. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo demais. Nós vamos ouvir a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 6, a oração do Pai Nosso, que traz uma lição muito linda sobre o perdão. Bom, no capítulo 6 temos a prática da justiça, como se deve dar esmolas, e temos como se deve orar. Os discípulos de Jesus, eles assistiram a Jesus, eles ficaram assistindo a Jesus quando ele estava orando.
E eles disseram a Jesus: ensina-nos a orar. E a oração que Jesus ensinou para eles estava intimamente vinculada ao perdão. Por favor, fique até o fim dessa live. Você precisa ouvir essa palavra a respeito do perdão. O perdão que você vai liberar não vai apenas liberar a vida das pessoas, vai liberar as suas bênçãos. Então escute, por favor. No versículo 9 do capítulo 6, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira ideia de oração que se deve ter. Por que eu digo ideia? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com toda a força, toda a alma e todo o entendimento. Então eu preciso entender Deus. Eu preciso entender o que Deus está dizendo. Não se é possível entender Deus através de estudos teológicos. A teologia vai ensinar como interpretar a palavra, ministrar uma palavra, mas entender os pensamentos de Deus é diferente. Vou dar um exemplo para você. Você, homem, conhece muitas mulheres. Você, mulher, conhece muitos homens. Mas conhecer os pensamentos um do outro, isso acontece pelo casamento. Então veja que você, mulher, só conhece os pensamentos do seu esposo pelo convívio. E o esposo muitas vezes sabe o que a mulher está pensando. E aí nós estamos falando de algo mais complexo, mas é possível. O homem conhecer os pensamentos de sua mulher pelo convívio. Não adianta estudar sobre a mulher, estudar sobre o homem. Apenas o convívio vai lhe ajudar a entender esse ser. Da mesma forma, Deus, você pode estudar sobre ele e deve fazer isso. É muito importante fazer isso. Mas entender os pensamentos de Deus só é possível através do relacionamento. Por isso, essa ideia de entender o Pai Nosso, entender a oração é importante. Quando ele disse Pai Nosso que estais no céu, a palavra Pai no hebraico, Av, Ave mudo. Então, Av significa fonte. Jesus estava dizendo o seguinte: quando você orar, você precisa entender que a fonte de tudo que você precisa está no céu. Está em Deus. Veja, Pai nosso que estais no céu. Fonte nossa que estais no céu. Eu só entro no céu estando nesse corpo físico através da oração. Por isso a oração é importante. Daqui a pouquinho eu vou entrar no céu pela sua vida. E você vai ser abençoado. Quando ele disse santificado seja o teu nome, o nome é tão importante que Salomão escreveu Provérbios dizendo: mas vale um bom nome do que as muitas riquezas. Um bom nome é tão sólido isso, que Jesus emprestou o nome dele para nós sairmos. Ele disse: vocês vão fazer isso em meu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus ele tem 5 características. Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus ele é caracterizado pelo arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança de atitude interior. Então não adianta eu entrar em oração, pedir o reino de Deus na minha vida e continuar pensando como mundano. Uma pessoa mundana não acredita na manifestação do poder da oração. Jesus está dizendo assim: para você orar, você precisa ter a convicção do reino.
Então arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Também está escrito: se pelo dedo de Deus eu expulso o demônio, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 11, 22. Então o reino de Deus é mudança de atitude através do arrependimento, é libertação de endemoniados, é poder para expulsar demônios. Também está escrito que Jesus curou muitos enfermos, dizendo: é chegado a vós do reino de Deus. Então, curar as pessoas faz parte do reino. João 3,16: Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O reino de Deus é vida eterna. E no grego, vida eterna é o tipo de vida de Deus. E por fim, está em Coríntios, não me lembro se 2ª ou 1ª aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Vou conferir aqui, né? Tem muita gente assistindo, muita gente ouvindo. Vamos falar certinho, né? A palavra de Deus. A liberdade e os direitos apostólicos, do capítulo... Não é... 2ª aos Coríntios. 2ª aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então veja que o reino de Deus é vida eterna, e no grego, vida eterna é o tipo de vida de Deus. Por isso venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Segunda característica do reino: curar os enfermos, arrependimento, libertação de endemoniados e prosperidade financeira. Essas 5 coisas caracterizam o reino. Então, quando Jesus disse: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, ele estava ensinando a você que quando você ora e o reino de Deus está em você, o governo de Deus está em você, você muda a sua atitude, cura os enfermos, expulsa o demônio, tem vida eterna e ainda prospera financeiramente. Claro que quem ouviu isso de Jesus entendeu claramente, porque estava falando na linguagem deles. Nós precisamos entender a linguagem que Jesus falou na época para entender o que ele está dizendo aqui. Por isso, quando eu oro, eu tenho total convicção da resposta de Deus para a sua oração, para a sua vida, para te curar e libertar. No versículo 10, quando ele diz: faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, Jesus deu o maior exemplo desta verdade, quando no Getsêmani, suando e chorando sangue, ele diz: Deus, Pai, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. A oração é a única coisa que lhe sustenta suficiente para que você possa renunciar os seus desejos para fazer a vontade de Deus. E olha que muitas vezes nesses desejos aí, vem o desejo de morte, o desejo de desistir, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. O versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra pão derivou a palavra companheiro, com pão. Então, quando fala de pão, Jesus dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele não apenas fala do sustento diário, como ele fala também de companheirismo. Em João, quando ele declara que ele é o pão da vida, essa oração ensina que nós devemos desejar Jesus em oração. Como o salmista Davi dizia em alguns salmos dele: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da tua presença. Mas o versículo 12, ele mostra, o versículo 12 ao 15, o que é que faz com que uma oração seja plenamente aceita diante de Deus. E aí nós temos o perdão. No versículo 12 diz:
e perdoa-nos as nossas dívidas. E no caso dívida aqui está falando de transgressão, pecado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Veja que quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, nós devemos amar, está escrito assim também, nós devemos amar como Cristo nos amou. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Todo esse comparativo nos mostra que tudo que Deus faz, Ele sempre deixou um exemplo. Ele sempre deixou uma forma, um método, a que você possa imitar, para que você faça corretamente. Acerca do perdão, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aquele que nos deve. Então veja que o seu perdão diante de Deus, ele está condicionado ao quanto você perdoa os outros. Eu me lembro de um pastor que ele ministrava a palavra de Deus com tanta veemência, com tanto poder. Um pastor coreano chamado Paul Yang-Shu. Ele, muito usado por Deus, Deus curando os enfermos, libertando endemoniados, paralíticos, cegos, surdos, mudos, cancerosos. E um dia pregando no Japão, ele ministrando a palavra de Deus, ele desmaiou no altar. E quando ele voltou assim, ele perguntou, Senhor, tu não vais me curar? Ele disse, sim, no momento em que você perdoar os japoneses, eu vou te curar. Ele tinha uma mágoa muito grande dos japoneses, por causa da guerra que houve, e os japoneses invadiram a Coreia do Sul. E ele tinha essa mágoa. Naquele mesmo instante, ele se levantou e disse, meus irmãos japoneses, eu preciso confessar algo a vocês. Eu odeio vocês. Eu tenho mágoa de vocês. E contou toda a história e disse, eu preciso do perdão de vocês. Me perdoe por odiá-los. Me perdoe por magoá-los. Esta relação de perdão dada aos japoneses fez com que Deus liberasse o perdão sobre ele. Esta oração do Pai Nosso era absolutamente verdade. Perdoa nossas dívidas como nós temos perdoado os que nos devem. O seu perdão, ele é a medida que você perdoa. Ele é condicionado ao tanto que você perdoa os outros. Eu descobri isso logo no meu ministério e saí por aí exercendo perdão para todo mundo. Eu me lembro uma vez que eu vendi uma moto para um rapaz e ele não me pagou essa moto. E eu tinha muita raiva dele. E eu não conseguia mais que o meu ministério fluísse. Então eu fui para o monte orar. E eu falei, Deus, eu perdoo fulano de tal. Eu declaro sobre ele o perdão, ele não precisa me pagar mais. A moto é dele, eu estou liberando ele. E desci do monte muito alegre. Dias depois eu encontrei esse rapaz, eu senti o ódio. E eu pensei, não, eu não perdoei o suficiente, eu preciso perdoar completamente. Então eu insisti em orar por ele intensamente, sempre. Até que encontrando com ele novamente, eu percebi que o meu coração não sentia mais nada. Então eu saí por aí corajosamente, prosperando, curando os enfermos, expulsando os demônios. Eu saí por aí confiando no perdão absoluto de Deus sobre a minha vida. Porque agora sim, eu que tinha perdoado completamente ele, podia receber também o perdão de Deus para mim. No versículo 13, é muito importante o perdão para que você seja livre da tentação. O versículo 13 diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentação
no grego, peirazo, significa ser convidado a pecar. Vou ajudá-lo a entender isso. Quando Eva pecou, ela chegou pegando a fruta? Não. O diabo entrou nela e a obrigou a pegar a fruta? Não. Ele a persuadiu. Ele a convidou para pegar a fruta e comer, sugerindo algumas coisas a ela. Todo o adultério praticado, ele não é praticado à força. Existe um convite para isso. Todo vício do álcool, das drogas, todo vício do palavrão, tudo isso passa na sua mente antes. Vem um convite para a sua mente, vem um convite para o seu coração. Um beijo para a irmã Ana, mãe do Jairo, receba a bênção da senhora em nome de Jesus. Então nós passamos por situações em que nós somos convidados a cometer algum erro. Por exemplo, hoje, quando eu estava já me preparando para ir para a nossa reunião de célula, alguém fez uma besteira no trânsito e bateu no meu carro. No mesmo instante eu parei, eu pus a mão assim na porta, fiz assim, respirei fundo, pensei, desci do carro e a única coisa que eu falei: o que você foi fazer, minha filha? Mais nada. Não se podia dizer mais nada, porque naquele momento em que houve uma agressão, uma lesão, em que houve um dano material, eu fui convidado a ser grosseiro, eu fui convidado a pecar, eu fui convidado a fazer um boletim de ocorrência, prejudicar a pessoa. As coisas vêm na nossa mente, são apenas convites. Convites a pecar. Pecar significa errar o alvo. Quando você aceita o convite e solta o que está passando na sua mente, no seu coração, você comete o pecado. Ninguém peca sem passar por essa pré-meditação. Isso foi pré-meditado. Você pode dizer não. Escute, você pode dizer não. Você pode dizer não para o pecado, para o mal, para a agressão. Quando você é convidado a pecar, você pode dizer não. Quem dera Eva e Adão tivessem dito não à serpente. Quem dera Sansão tivesse dito não a Dalila e outras. Quem dera Davi tivesse dito não naquele jardim quando ele olhou para Betseba. Saul, quando foi tentado, quando foi convidado a pecar, o profeta Samuel disse para ele assim: hoje o reino teria sido confirmado para você se você não tivesse pecado. Quando você é tentado, convidado a pecar, se você peca, você precisa do perdão de Deus. Esse perdão de Deus é do tamanho do perdão que você deu a alguém. Está entendendo isso? Uma vez um pastor disse para um outro assim: eu odeio o pastor fulano de tal. E o que ele fez comigo eu não o perdoo. O que o senhor acha disso? Então o pastor respondeu: você está certo. Você não deve perdoá-lo mesmo. O que ele fez com você foi errado. Só tem uma coisa: não peques mais. Como assim? Isso é impossível. Sim, mas você não pode pecar mais daqui por diante. Por quê? Porque o seu perdão depende do perdão que você dá ao outro. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, não perdoar o pastor que te ofendeu, você pode.
mas você não pode pecar mais, porque no momento em que você pecar e precisar de perdão, você não terá, porque você não deu. Ele pensou direitinho e disse: é melhor eu perdoar o pastor. Eu me lembro de um pastor chamado José Pena, vulgo Almofadinha. Esse pastor, ele veio do Rio de Janeiro para cá, e num bairro chamado aqui Vila Cândida, tem uma escola chamada Ilzair Moeller Cópio. Eu estou passando esses detalhes da informação para você ver que eu não estou inventando história. O filho dele estudava nessa escola. E um outro rapaz, com um revólver na testa dele, atirou e matou o filho do pastor José Pena. Chamaram o pastor. Ele foi até lá. Ele viu o filho dele. E ele procurou saber quem era. E soube. Alguém ofereceu para ele na época um revólver ponto calibre 38 e uma quantia em dinheiro e disse: mata o assassino do seu filho e vai embora para o Rio de Janeiro. Ele disse: não, não vou fazer isso. Eu preciso perdoar o assassino do meu filho. Você pode dizer: isso é impossível. Mas foi isso que Deus fez com aqueles que assassinaram a Jesus, que mataram a Jesus. Você pode dizer: isso foi com eles e não com a gente. Mas em Romanos diz que quando nós pecamos, nós nos desviamos, nós estamos novamente crucificando a Jesus Cristo. Precisamos do perdão de Deus. Em 1 João está escrito: você é assassino? Não. Aí o texto continua dizendo: mas se você odeia o seu irmão, você é assassino. Você precisa de perdão. Esse pastor José Pena soube 3 meses depois que o assassino do filho dele estava internado no hospital, à beira da morte. Então ele foi visitar o assassino do filho dele e pregou o evangelho de Jesus Cristo a ele por 1 mês inteiro e o convidava para aceitar Jesus como Salvador. Nos últimos dias esse rapaz disse: pastor, eu quero aceitar a Jesus como Salvador, mas eu preciso que o senhor me faça um favor. Isso aos prantos, chorando. E o pastor disse: pode me pedir, filho. Ele disse: eu matei um rapaz e eu preciso do perdão do pai dele. Procure saber quem é o pai dele e chama para que eu possa lhe pedir perdão. O pastor já chorando também. Eu conheço esse pastor, ele é meu amigo, ele me contou isso pessoalmente, eu estive com ele, eu fui à casa dele, eu tomei café com ele, ele foi à minha casa, eu sei do que estou falando. Esse pastor disse assim: filho, eu sou o pai do menino que você matou e eu lhe perdoo. Pode aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque eu lhe perdoo. Os dois ali em prantos naquele momento, já há algum tempo, choraram intensamente. Foi liberado perdão sobre a vida dele. 3 dias depois o rapaz morreu. Foi para o céu. Foi para o céu encontrar o rapaz que ele matou. E o pastor José Pena viveu, se vive ainda não sei porque não encontrei mais com ele. A última vez que eu encontrei estava bem idoso numa cadeira de rodas. Não que estivesse paralítico, mas pela fraqueza da sua carne. E ele viveu o resto dos seus dias em paz, porque ele perdoou e liberou o rapaz para viver os seus dias até terminar e ir encontrar com o Senhor no céu. Veja o que diz aqui: perdoa-nos assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Eu tenho exercido o perdão e a misericórdia sobre a vida das pessoas, porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, eu sinto que eu preciso do seu perdão. Eu sinto que eu preciso da misericórdia. E eu tenho
alguns pontos de referência para a confiança, para me aproximar de Deus e pedir perdão. Um deles é o conhecimento da palavra a respeito do perdão. O outro é saber o quanto Deus me ama e é capaz de perdoar. E um outro ponto muito importante, eu recebo o perdão de Deus, o quanto eu perdoo os outros. Então eu perdoo plenamente as pessoas que me ofendem. Eu perdoo plenamente as pessoas que tentam me prejudicar. Às vezes eu oro assim: Senhor, fulano de tal fez muito mal a mim. E o Salmo 51, versículo 6 diz que o Senhor ama a verdade no íntimo. Então não adianta eu mentir para o Senhor. Eu gostaria que o fulano de tal fosse morto. Eu gostaria que ele fosse destruído. Mas não é isso que eu vou orar. Eu oro para que o Senhor o perdoe. Eu oro para que o Senhor o abençoe. O desejo da minha carne é que ele seja destruído, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o poder que tem a oração quando você ora desta forma. Não seja feita a minha vontade de destruí-lo, mas a tua de perdoá-lo. Eu oro claramente com Deus. Quando eu peco, ninguém é perfeito. Eu chego a Deus e diz: o Senhor pode me perdoar? Ele olha para mim e fala: você tem algum crédito aqui ainda? Eu posso te perdoar. Que coisa maravilhosa. Eu durmo em paz todas as noites. Eu me levanto em paz. Eu caminho em paz. No momento em que o Senhor me chamar, eu subo para a glória. Eu subo para morar com meu Senhor. Se Ele me chamar agora, eu sei exatamente para onde eu estou indo. Que glória, que maravilha. Eu conheci um presbítero chamado Aleixo. Esse presbítero, ele estava entrando na casa dele. Deus havia me mostrado uns dias antes que uma bola de fogo vinha buscá-lo. 3 dias depois ele estava entrando na casa dele. Ele abriu o portão de sua casa, isso lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele entrou para sua casa, na metade do caminho entre o portão e a porta da sala, ele parou, começou a olhar para cima como se estivesse vendo alguma coisa, começou a falar em línguas e chorar e caiu morto. Gente, que coisa maravilhosa! Se o Senhor me chamar agora, eu vou falando em línguas angelicais, em línguas estranhas, eu vou falando em mistério com meu Deus, eu vou adorando o meu Senhor. Não tem ninguém nessa terra que eu esteja em dívida em relação a perdoar. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 14 diz assim: aleluia. Eu queria tanto poder dizer tudo o que eu sinto e vejo aqui. São loucuras. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. O versículo 14. Porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão que você dá aos outros, ele condiciona o perdão que você recebe. A palavra perdão em hebraico tem 4 significados lindos. O primeiro, levantar, antecipar. Isso a gente vê lá em Gênesis 50, quando José perdoou seus irmãos e tirou-os da miséria para que eles prosperassem. O perdão libera prosperidade, libera a pessoa que você está perdoando e libera você também. Perdão em hebraico significa cobrir. Quando você perdoa, the Bible say, a Bíblia diz que o perdão cobre multidões de pecado. Como é que está escrito em Provérbios?
não me lembro exatamente como está escrito, mas o perdão cobre multidões de pecados. Então, se o perdão é cobrir, quando você libera o perdão sobre a pessoa, você está cobrindo a ela, você está sendo coberto pela graça de Deus. Uma vez que você libera o perdão, você está recebendo proteção. Deus está dizendo para você, perdoa. Perdoa o seu marido. Perdoa as pessoas que você tem que perdoar. Perdoa a sua família. Perdoa as pessoas que lhe ofenderam. Se você não liberar perdão, você fica vulnerável. Quando você não perdoa, o maior prejudicado é você. Você fica caído, o perdão levanta. Você fica descoberto, o perdão cobre. Perdão também significa deixar ir. Deixar ir embora. Quando você libera o perdão, você está liberando a pessoa para que ela possa viver em paz, prosperar, conquistar as suas coisas. Não é justo você não perdoar as pessoas. E se você não fizer isso, você também não terá esse perdão. E o quarto significado da palavra perdão é ser gracioso com quem quer que seja. Perdoar é ser gracioso. Quando você libera o perdão, esses 4 milagres acontecem na vida da pessoa e na sua. Você se levanta, você é coberto, você é liberado para ir e você recebe graça de Deus. Deus é gracioso com você. Mas como eu posso perdoar se eu sinto ódio? Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Como que eu manifesto essa decisão, apesar do ódio, apesar da mágoa, apesar do ressentimento? Orando. A palavra que sai da nossa boca, ela é soberana, ela é poderosa demais. Muitos de vocês não entenderam isso ainda, que o que sai da sua boca tem absoluto poder. A primeira manifestação de poder daquilo que você fala acontece com você, porque a boca fala do que o coração está cheio. Há um ditado coreano que diz que se eu quero sujar o rosto do meu irmão de barro, eu tenho que sujar as minhas mãos primeiro para pegar o barro. Não perdoar é condenar-se a si mesmo primeiro, para depois condenar os outros. Então, como que eu manifesto o perdão? Vamos usar um nome fictício aqui, um pseudônimo. Vamos falar João Carlos. O João Carlos me fez muito mal. Eu odeio, tenho mágoa, ressentimento, quero destruí-lo. Então eu vou orar pelo João Carlos. Querido Espírito Santo, abençoe o João Carlos. Está escrito na sua palavra: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Então nesse momento eu estou abençoando e perdoando o João Carlos. Veja que eu ainda o odeio, eu ainda tenho mágoa, eu ainda tenho ressentimento, mas ainda assim eu declaro sobre ele as bênçãos de Deus. Essa declaração profética vai destruir as correntes que o prendem, vai destruir o ódio, a mágoa e o ressentimento que me inferniza e me escraviza. A partir deste momento, o câncer é curado, a cefaleia, enxaqueca, dor no estômago, úlceras, gastrites, negócios que você precisava fazer e não acontece, emprego que você precisava e não acontece, ministérios fluentes, abençoados e não acontecem. A partir do perdão, todas essas coisas começam a ser liberadas para você. É a palavra liberar. Percebe? Quando o diabo quer destruir alguém, ele simplesmente provoca um sentimento ruim e lhe convence a não perdoar.
pronto, o diabo não precisa fazer mais nada. Você sozinho vai se destruir. O perdão tem uma força muito grande. Na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Jesus disse para os discípulos, quando um deles quis pedir fogo do céu para destruir os samaritanos, Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir, eu vim salvar. E se você é de Deus, Paulo, no capítulo 5 de Filipenses, se eu não estiver enganado, ele diz assim: sejam imitadores de Deus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus, perdoando. Em Efésios, Paulo escreve: perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Então o perdão que eu dou é da mesma forma. E ninguém dá o que não tem. Então, se você está dando perdão, é porque você recebeu perdão. Continuar recebendo perdão depende de como você vai continuar perdoando. Porque nessa terra sempre vai haver alguém nos causando algum mal de alguma forma. Perdoa, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar pedindo perdão a Deus por você. Daniel fez isso por uma nação inteira, no capítulo 9 do seu livro Daniel. Eu quero orar agora. Pai Celestial, Pai querido, em nome de Jesus, eu estou orando agora. Nós precisamos do seu perdão. Meu Deus, aconteceu tanta coisa na nossa vida. Fomos ofendidos de tantas formas. Em casa, no trânsito, por esposas, filhos, pais, esposos. Tanta coisa nos ofenderam, tanta coisa marcou a nossa alma. Tantos males nos sobrevieram por falta de perdão. Mas aqui estou, Senhor, para implorar a tua graça sobre a nossa vida e nos dando um coração perdoador, uma mente renovada para perdoar as pessoas. Cura, Senhor, os nossos corações. Todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, nessa live ou em sala de vídeo, pessoas que vão assistir amanhã, quando esses vídeos forem compartilhados, perdoa eles, Pai. Perdoa as ofensas que fizeram contra o Senhor, que fizeram entre eles, contra a família. Perdoa, Pai. Lhes dê o seu perdão em nome de Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor, pela tua presença. Senhor, há poder no sangue de Jesus para remover toda iniquidade. Está escrito na carta aos Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue de Jesus tem poder para remover o pecado. Em Efésios está escrito que o sangue de Jesus Cristo aplacou a ira de Deus. Era para sermos destruídos, mas o teu sangue nos purificou. Então, meu Deus, estenda a sua mão agora. E pelo poder do sangue precioso de Jesus, limpa-nos das nossas iniquidades e perdoa-nos. Pai, eu estou perdoando agora as pessoas que nos ofenderam, que falaram contra nós, que mentiram contra nós, que inventaram coisas ruins contra nós. E ainda há pessoas que tentarão nos prejudicar nas redes sociais, principalmente nessa época agora. Há pessoas que intentarão mal contra nós, falando contra nossas vidas, denegrindo a nossa imagem, causando-nos algum dano material. Eu peço que perdoe-os, libere sobre eles o teu perdão
e pelo poder do sangue de Jesus purifica-os. Através do seu perdão, levanta-os, ou levanta-nos. Através do seu perdão, cubra-nos. Deixe-nos ir e seja gracioso com a nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Senhor, na oração do Pai Nosso, o Senhor disse: orareis assim. O sentido desta palavra é: quando vocês orarem, tenham convicção do que vocês estão fazendo e de que haverá resposta. E eu estou em convicção de resposta de Deus a respeito do perdão agora, sobre a minha vida e sobre a vida dessas pessoas. Cubra todas elas com o precioso sangue de Jesus. Perdoa esse conflito no casamento, perdoa esses filhos, perdoa esse conflito empregatício, perdoa, Senhor, este povo, perdoa a nossa cidade, perdoa os nossos políticos que fizeram tanta besteira, tanta maldade nesta época de pandemia. Perdoa, Senhor, os traficantes, os assassinos, as prostitutas, os traidores, os adúlteros. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que falam mal do teu povo. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que são negligentes nos dízimos, nas ofertas. Aqueles que são negligentes com a tua obra. Perdoa, Senhor. Dá-nos o perdão e a misericórdia. Perdoa, Senhor, as pessoas que estupraram, passaram por um estupro. Perdoa as pessoas que assediaram, que desonraram moças ou rapazes em seus serviços. Perdoa, Pai. Eu lhe peço humildemente, em nome de Jesus, perdoa para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. O perdão de Deus está sobre você. Eu tenho convicção da oração que fiz aqui e da resposta de Deus. Que o Senhor lhe conceda perdão, graça e misericórdia. Você que toma posse desse perdão, solta aí os coraçõezinhos, os joinhas, exploda essa tela aqui, como um sinal simbólico, portanto, que chega ao trono de Deus numa realidade de fé, dizendo: eu perdoo e recebo perdão no nome precioso de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Amanhã é quinta-feira, sexta-feira, amanhã é sexta-feira, eu vou ao monte pela manhã, orar por você e apresentar o seu perdão, apresentar o perdão que eu preciso e que as pessoas precisam. Amanhã pela manhã estarei no monte, orando pela sua vida em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção, da sua vitória e do seu milagre, em nome de Jesus. O cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda, a mulher hemorrágica seja curada, o homem canceroso na próstata ou em qualquer lugar seja curado, o câncer desaparece, o miserável prospera, em nome de Jesus. As portas do emprego se abrem, porque este é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Perdão, misericórdia, curas e portas abertas. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Seja livre e até amanhã às 23 horas nesta live Gerando Life, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês são lindos. Amo vocês. Glória a Deus. Glória a Deus.